Eu quero te levar para a página 38 e 39 do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. O autor enfatiza a importância de você ter foco, persistência e fé naquilo que você deseja. Foco, persistência, fé. Olhar para frente e fazer tudo para chegar lá. E persistência, não desistir. Choveu, barra, agarrou, passou mal, estresse, família, separação, divórcio, falta de dinheiro caiu, tudo. Persistência, resiliência e muita fé, e aí envolve cada um dentro da sua perspectiva religiosa, de fé e de espiritualidade. Observe que quando a pessoa não tem foco, nem persistência, nem fé, ele sempre tem uma boa desculpa. E quem é bom de desculpa é bom de nada. Sempre tem aquela pessoa que se diz um sonhador, querendo uma oportunidade e que não teve a oportunidade. Quando a oportunidade aparece, ele sempre coloca algum impedimento, algum empecilho de realizar alguma tarefa que era condição sine qua non para realizar aquele desejo ardente. O desejo não está tão ardente o suficiente para colocá-lo em prática, atuando com toda a disposição e toda a energia. Isso acontece com você? Claro, e acontece até comigo, quando eu não tenho foco, nem persistência, nem fé naquilo que estou fazendo. O autor deixa claro, nesse livro, que você tem que definir qual é o seu desejo ardente. Bom, qual que é o meu desejo? Um carro, uma casa, um emprego, um salário, uma faculdade, um curso, uma mentoria, uma viagem internacional, uma viagem de lazer? Tudo isso, quando eu defini, quando eu transcrevi, deu certo. Então, primeira coisa, defina qual é o seu desejo ardente. Lembre-se que todos os desejos nossos perpassam, direto ou indiretamente, em cima daquilo que a gente planeja e executa, tá certo? E observe uma coisa, você tem sempre o preço do desejo que você tem que dar em troca por causa disso. No meu caso, quando eu defini o carro que eu queria comprar na época, teve um carro específico que eu queria, eu dei o nome ao carro, peguei uma foto do carro e coloquei aquele desejo ardente na mira da minha visão. Foto mesmo, viu? Acreditem, eu fiz isso uma vez e deu certo. Depois de definido o meu desejo ardente, que era aquele foco, aquele carro, daquela cor, eu sabia a coisa mais importante, o que eu tinha que dar em troca para ter aquele carro. Eu sabia do valor, eu sabia o quanto que eu tinha que trabalhar, eu sabia o tanto que eu tinha que ganhar por mês para conseguir adquirir aquele carro. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, defina uma data específica. Se você já sabe o desejo, já sabe o valor desse desejo, e aí você coloca uma data, eu vou jogar uma data aleatória, não. Você sabe que para tudo tem uma preparação, tem execução, para depois a finalização. Isso é a fase de planejamento. Então, se eu tenho um desejo, ele envolve uma construção de algum momento, de alguma coisa, para que ele seja realizado. No meu caso, eu defini a data com margem segura e rápida de tempo, porque eu sabia que se eu espremesse muito no meu trabalho, eu conseguiria. E com isso, as coisas fluíram. Tinham coisas que não estavam nesse roteiro, ou seja, coisas que aparentemente pareciam impossíveis. Acontece que o desejo era tão ardente que o universo começou a se movimentar. E aí eu coloquei data. Você tem que colocar a data exata. Quarto passo, elabore um plano detalhado. Quando eu falei agora mesmo que eu coloquei uma margem de tempo, eu tive que elaborar um plano de execução mesmo. Pensei, planejei e executei para chegar lá. E esse plano significava, no meu caso, para aquele desejo específico que eu estou colocando só como exemplo aqui, significava trabalhar um pouquinho mais, ter ainda um trabalho extra no fim de semana, abrir mão de algumas noites de lazer ou descanso, ou de entretenimento, ou de ociosidade, para que eu conseguisse atingir aquela meta. Quinto passo, escreva uma carta para você mesmo, colocando tudo que você planejou e tudo que você vai colocar em execução e o que você vai dar em troca. Eu não estou falando só do dinheiro para aquisição daquele bem, que no caso eu estou colocando o exemplo de um bem, mas eu dei em troca o meu tempo, parte do meu lazer, eu tirei parte do meu entretenimento, eu tirei parte do meu fim de semana, eu dei em troca uma boa dose de tempo meu para realizar. Isso significa renunciar. Renunciei a algumas coisas, abri mão de algumas coisas. Você sempre vai ter que escolher. Quando você tem um desejo muito ardente, você vai ter, infelizmente, em alguns momentos, decidir se vai dormir ou se vai trabalhar, se vai descansar ou se vai executar uma tarefa nova dentro do seu objetivo. Parece meio louco, são as pessoas loucas que precisam de ter. Eu tô dando um exemplo, gente, sobre ter. Poderia ser sobre conhecimento, eu poderia dar 200 exemplos aqui, vou até citar um exemplo, quando uma pessoa quer ter um mandato de deputado estadual. Vocês não têm noção o quanto que esse cara trabalha. O quanto que esse cara tem que viajar, o tanto que esse cara tem que falar, quantos cafés ele tem que tomar, quantas visitas ele tem que fazer, quantas lideranças ele tem que contactar, quantas pessoas ele tem que convencer, quantos votos ele tem que pedir.
É um desejo, não é aquisição financeira, é um cargo de liderança. Então ele tem várias coisas que ele tem que dar em troca. E aí não tem fim de semana, não tem lazer, não tem entretenimento, tem foco, meta, foco e muita fé. E isso traz para ele o resultado final satisfatório. Nem sempre, né? São poucas vagas, é uma seleção muito forte, né? Nossa batina popular, mas é um dos desejos de alguma pessoa. E o último passo, escreveu a carta? Agora, Napoleão Hill dá um truque aí, um treinamento especial para quem gosta de realmente cumprir à risca as ideias de Napoleão Hill. Leia em voz alta a sua carta, aquilo que você escreveu sobre o seu desejo, suas metas, suas renúncias, o que você vai dar em troca, a data, todo dia à noite e pela manhã, 2 vezes por dia, para sua mente já ir se familiarizando. E a sua mente já vai absorvendo e vai criando esse desespero de te levantar da cama. Eu lembro uma vez que eu tinha uma meta numa multinacional de chegar a um cargo de liderança. Uma posição, não é cargo não, posição de liderança. E todas as manhãs, quando eu acordava, eu queria dormir, eu adoro dormir de manhã. Eu abri o olho e eu perguntava para mim, você quer esse... eu falava o nome do cargo, posição de liderança numa multinacional que eu trabalhava. Então eu acordava e falava, você quer esse cargo? Aí eu abri o olho e falava, quero. Aí eu levantava, falei, levanta da cama agora. Eu não gosto de acordar cedo. Então essa foi uma das formas que me ajudou a chegar lá naquele patamar de liderança dessa multinacional. E deu certo. Toda vez que eu foquei, mirei e tampei meus ouvidos para as opiniões dos outros e segui um plano e um método, e eu segui um método específico naquela época de um grupo de israelenses que eu adoro, até hoje são meus amigos, e sou apaixonada com o que eles fizeram aqui na minha cabeça para eu melhorar meus números e meus resultados. Então, colocou, escreveu, verbalize, leia em voz alta e comece a se cutucar. Levanta da cama para realizar isso com vontade, com força, com muita fé, com muita resiliência. E por último, o sentimento e a vibração. Aí você vai pegar lá o livro Segredo, vai pegar as mentalidades que estão aí disponíveis no YouTube. Tenta sentir a vibração de estar com aquele sonho, com aquele desejo realizado. No meu caso, eu me visualizava sendo reconhecida num palco, recebendo um buquê de flores, estourando champanhe e sendo aplaudida pelo meu time. Eu tinha um time de distribuidores comigo. Isso me trouxe uma força descomunal. Além disso, o resultado financeiro disso. E no outro caso, que era a aquisição de um bem, eu sempre ficava tentando sentir o prazer de estar dirigindo aquele veículo lá com relação ao bem que eu desejei também, que foi dessa mesma forma. Eu usei o mesmo método, eu usei um método Napoleão Hill. E depois de ter lido esse livro, meu mindset foi totalmente alterado. Eu reiniciei esse computador aqui. Bom, definido isso, como a gente está falando sobre liderança, sobre novos espaços, novas oportunidades, se você deseja de verdade, com o coração quente, assim, se você está com sangue no olho, faca no dente, para realmente crescer, se desenvolver, mas se você quiser, vem para perto, fica aqui dentro, tanto nesse Instagram como no meu canal do YouTube, que você vai aprender muito sobre isso. É uma jornada de muito experimento, de muita experiência e de muita vivência sobre liderança, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e crescimento. Um grande abraço.